Eu enfrentei tempos na minha vida em que era guerras sem fim. Muitas vezes eu até ficava doente. Eu já fiquei muito doente. Em relação a muitas lutas, eu ficava doente direto. E sem forças nas minhas orações, eu dizia: Deus, levanta um intercessor para orar por mim. Eu nunca gostei de incomodar pessoas de família, pessoas próximas a mim, em relação a nada que esteja acontecendo comigo. A não ser que essa situação ela saia completamente do meu controle. Mas, caso contrário, as pessoas à minha volta, elas não sabem das coisas que eu passo, porque eu não divido os meus problemas, eu conto somente para Deus. Mas existiu situações na minha vida em que eu clamei ao Senhor e disse: Deus, levanta intercessores para orar por mim, que eu não estou aguentando. Passava-se alguns dias, alguém chegava em mim e dizia: olha, eu estava orando por você esses dias. Eu ia deitar e vinha você no meu pensamento. Eu ia orar e vinha você no meu pensamento. Eu estava cuidando da casa, de repente vinha você no meu pensamento. E aí eu entendi que eu precisava orar para você. Eu não sabia o que estava acontecendo. E de fato, essa pessoa não sabia o que estava acontecendo comigo. E muito provavelmente você já viveu uma situação assim e não soube o que fazer. Quando você tiver com um pensamento em alguém, que às vezes você nem vê essa pessoa, mas essa pessoa vem ao seu pensamento sempre, ore por essa pessoa, interceda por ela. Você não faz ideia do que essa pessoa pode estar passando. Você não faz ideia da luta que ela está enfrentando. Nem todo mundo compartilha suas lutas, suas dores. E muitas vezes, assim como eu já orei pedindo a Deus para levantar intercessores, em momentos que eu me encontrava até doente de tanta provação, Deus levantava pessoas para orar por mim que não sabiam do que eu estava passando. Assim, o Senhor quer te levantar como um intercessor. Não que você tenha que orar por essa pessoa todos os dias, fazer campanha, propósito, jejum. Não. Apenas uma oração sincera, uma intercessão sincera, você já move o mundo espiritual em favor dessa pessoa. Às vezes você pode pensar assim: mas eu também estou passando tanta luta. Mas muitas vezes a gente tem que semear chorando mesmo. Muitas vezes a gente tem que semear na vida de pessoas mesmo na luta, mesmo na provação. Quantas vezes eu semeei na vida de pessoas sofrendo? Quantas vezes eu semeei na vida de pessoas passando por lutas e provações? Muitas vezes a gente entende que para fazer a obra de Deus precisa estar completamente curado, sendo que é o chamado que te cura. E você só vai ser curado quando você estiver no centro da vontade de Deus. Então, toda vez que vier uma pessoa ao seu pensamento e ela ficar na sua cabeça, por dias às vezes, ore por essa pessoa. Tire tempo, mande uma mensagem, pergunta como essa pessoa está, faça uma oração no seu secreto, apresente a vida dessa pessoa para Deus. Hoje, a gente olha para as pessoas e vê muitas pessoas sorrindo, mas nós não fazemos ideia do que essas pessoas estão passando. A gente vê muita gente sorrindo, mas a gente não faz ideia das guerras que essas pessoas estão enfrentando e muitas vezes não consegue dividir com ninguém. E a gente só sabe o preço de sofrer sozinho quando a gente passa por isso. Então, todas as vezes que Deus traz à minha memória pessoas que ficam ali na minha cabeça sempre, sem eu ao menos conversar com essa pessoa, não ter proximidade com ela, eu imediatamente oro por essa pessoa. Eu intercedo pela vida dela, porque eu não faço ideia do que ela está passando. A palavra de Deus diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Essa pessoa pode não ser seu amigo, mas é o seu próximo. E você precisa amar ele como a ti mesmo. Então seja um intercessor quando o Senhor colocar a pessoa na sua mente, na sua cabeça, e muitas vezes te fazer sonhar com ela e ficar aquele pensamento firme, fixo naquela pessoa. Seja um intercessor, porque você não sabe a luta que ninguém está enfrentando. E quem sabe enquanto você ora por essa pessoa, o Senhor restaura e vira o seu cativeiro. Então não olhe para a luta que você está passando. Muitas vezes deixamos de orar pelas pessoas por causa da guerra que a gente está enfrentando. Só que Deus vira o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A intenção do nosso coração pode virar o nosso cativeiro. Ninguém precisa de muito para compartilhar. Ninguém precisa ser extremamente feliz para fazer alguém feliz pelo menos um pouco. Ninguém precisa estar transbordante para fazer uma oração para alguém. Fazendo assim, você não está comprando uma guerra que Deus não deseja que você entre. É o próprio Deus que está colocando a pessoa na sua mente para que você se lembre dela
e assim você interceda pela vida dela, sem precisar saber o que ela está passando. Mas ore por todas as áreas, ore por todas as coisas. E assim o Senhor faz com a sua vida também. E a única maneira de mover o mundo espiritual é na oração. A oração move o mundo espiritual, a intercessão move o mundo espiritual. Então, se você intercede por alguém, continue intercedendo, ainda que você não veja mudanças significativas, no tempo certo, o Senhor fará. A intercessão é algo muito poderoso e quando é feito de forma correta, você obtém grandes resultados da intercessão e que sirva de um grande exemplo para nós. Jó, que estava passando por um deserto terrível, eu tenho certeza que você e ninguém que me ouve está passando o deserto que Jó passou. E mesmo assim, ele orou em prol dos seus amigos e o Senhor virou seu cativeiro. Então entenda que semear em meio à dor também é muito importante e revela muito o nosso coração. A oração sincera, ela é muito poderosa e vira qualquer cativeiro. Nunca pare de orar, não deixe de orar, não deixe de interceder pelos teus, porque a oração é muito poderosa e no tempo oportuno o Senhor fará. Tudo no tempo do Senhor, nada no nosso tempo. No tempo oportuno, você vai colher os frutos das suas orações se você não desanimar.